Obrigado, Pai, por esse reencontro com teus filhos, por esta noite especial, pela palavra desta noite que também recebemos de tuas mãos, sabendo que é especial para as nossas vidas, rogando que na tua infinita misericórdia abras o nosso entendimento para recebermos as coisas que de tua parte nos são dadas saber, e por amor de teu nome dá-nos coração sensível, para que não somente tomemos conhecimento destas coisas como informações bíblicas, o que para nada serve, mas que nos venha como palavra de Deus, revelação do Senhor, comunicando ao nosso coração os desígnios do teu coração. Por isso, leva-nos além da mera letra, além das nossas perspectivas humanas, dá-nos entendimento espiritual, sabedoria do alto e coração sensível para percebermos estas coisas, conforme Paulo disse, com o coração, muito mais do que com o nosso entendimento. Nós rogamos, esperando na graça de Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Muito bem, hoje nós vamos, já que saímos do tabernáculo, vamos considerar a tipologia do sacerdócio. Depois nós estaremos começando a trabalhar com figuras humanas, figuras tipológicas do ministério de Cristo e da igreja. Não deixa de ser, tipologia do sacerdócio, não deixa de ser um tipo, ainda que não um personagem, do ministério de Cristo e da igreja, os dois jungidos aqui numa ideia só. Então nós vamos começar lendo o Êxodo 28, são vários textos, para que a gente possa ter uma ideia mais geral, e depois então a gente vê por que Deus transformou o sacerdócio em tipologia. Há outros textos mais, eu já vou adiantando, que eu poderia ler antes de Êxodo 28, e não vou ler, para que a gente possa ter bastante objetividade no exame deste assunto. Mas são textos que mostram de forma mais ampla o estabelecimento do sacerdócio dentro da história de Israel. E ali naquele estabelecimento, no plano básico de Deus para o estabelecimento do sacerdócio, já há de imediato uma didática que vai apontar profeticamente para o ministério da igreja, que seria toda ela um corpo sacerdotal. Por isso que é muito importante a gente olhar a tribo de Levi, mais especificamente, as famílias sacerdotais, os que estariam exercendo sacerdócio, não as pessoas, mas o sistema, para que a gente entenda que ali há uma didática a respeito do ministério da igreja, porque como temos visto na tipologia, tudo anteriormente apontava o que deveria ter cumprimento já a partir do Novo Testamento. E aí, aqui está também, de igual maneira, o sacerdócio como sendo uma prévia ou um plano didático e profético daquilo que Deus estaria realizando através de um novo povo ou do povo remido na nova aliança. Vamos ler então Êxodo 28, eu vou ler versículo 1, pular para 9, eu vou citando os versículos para que vocês possam acompanhar. Êxodo 28, 1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Pulando para o versículo 9, eu vou ler até o 14. Gravem 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros, como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Depois eu leio a partir do 15 até o 21. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro, de fios de tecidos azul, púrpura ou roxo, e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos.
já começando aqui, embora eu ainda vá ler mais, eu vou ler 29 e 30, depois vou ler no capítulo 29, versículos 19 a 21, 3 versículos. Mas eu quero, antes de ler 29 e 30, já chamar a sua atenção para esse detalhe aqui da indumentária do sumo sacerdote. Só ele teria esses adereços na sua roupa. A roupa dos sacerdotes seria totalmente semelhante, mas o sumo sacerdote teria uns adereços especiais, uma lâmina de ouro na testa, uma mitra, e esse peitoral e as ombreiras, que receberia com pedras, 12 pedras preciosas colocadas sobre os ombros. O peitoral, ele também teria 12 pedras na forma de 3 fileiras de 4 pedras. 3 fileiras de 4 pedras. É muito interessante porque as pedras tinham um único propósito: trazer como um selo o registro do nome de cada um dos 12 filhos de Jacó, de Israel, representando então cada uma das tribos, das 12 tribos. Então é evidente que José estaria representando Manassés e Efraim, seus 2 filhos, as 2 meia-tribos, mas estaria ali apenas o nome de José. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe: a orientação quanto às pedras nas ombreiras é que elas fossem fixadas por ordem de nascimento do chefe do clã. Então começaria por Rúben, para terminar em Benjamim, certo? Primogênito Rúben e depois, por último, Benjamim. E assim seria distribuído. O 4º nome seria Judá, que foi o 4º filho. Mas se você perceber, a distribuição das pedras é feita de forma aleatória. Volte à leitura nos versículos 17 em diante. Na primeira fileira haverá um rubi, topázio, berilo. Turquesa, safira, diamante. Segunda, certo? Terceira, jacinto, ágata, ametista. Quarta, crisólito, ônix, jaspe. Você viu onde está o diamante? Presta atenção. Ele está na segunda fileira. Então, o diamante é a 6ª pedra. Qualquer de nós pensaria assim: Judá teria que ter o seu nome gravado no diamante, certo? Rúben, rubi. Então, Judá no diamante, por conta de valorações que nós damos. Mas essas pedras foram distribuídas de forma aleatória. Qualquer de nós sabe que elas variam de valor. O nível de preciosidade é altamente variável. E isso em qualquer civilização e época. Isso tem um significado importante para nós com respeito à ótica de Deus. Apesar do lugar que Levi ocupa como sacerdócio, na verdade, na ótica de Deus, todos têm o mesmo valor. Não importa quem esteja gravado em rubi, quem esteja gravado em diamante, ele não está fazendo distribuição de valoração. É a ordem de nascimento. Todos têm o mesmo valor. Isso concorda com a ideia de Hebreus 12, Hebreus 14, que diz para nós que a igreja é formada pelos primogênitos arrolados no céu. Isso é muito importante. Porque significa que no plano de Deus, cada um de nós é uma figuração de Cristo, o primogênito por excelência. E se formos pensar lá no nascedouro do povo, que aí no caso era o povo de Israel, então cada um de nós é um José, o primogênito segundo o coração de Jacó, porque era primogênito de Raquel, certo? Ou cada um de nós é um Rúben, o primogênito por ordem, o primogênito historicamente natural, né? Mas na verdade, a Bíblia está mostrando que todos nós, aos olhos de Deus, temos o mesmo valor, o mesmo significado. Ninguém custou um pouco mais de peso ao coração de Deus do que outro, nem mais do sangue de Cristo do que outro. A valoração aos olhos de Deus do seu povo, de cada um de seus filhos, é a mesma. E mais, a mensuração é feita através de Cristo. Isso é o que é mais importante. Vamos ler agora 29 e 30, ainda do capítulo 28.
Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Eu fiz questão desta leitura aqui na Nova Versão Internacional, porque ela torna isso mais claro para nós e vai ficar importante quando a gente for considerar daqui a pouquinho mais. A última leitura é 29, versículos 19 a 21. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça a aspersão com eles sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados eles, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Todos esses textos que lemos aqui de maneira saltada são importantes para o que temos a considerar hoje na tipologia do sacerdócio. E vocês vão ver à medida que a gente for abordando. Veja, então, são esses os textos que nos apresentam o ritual de consagração dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que eram pessoas separadas para ministrar ao Senhor a favor do seu povo. Eles ficavam entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Todos eles. A tribo inteira de Levi era uma tribo sacerdotal. Porque ela era uma tribo sacerdotal, Deus fez uma declaração muito solene e significativa para a tribo de Levi. Não terão herança no meio de Israel. Eu sou a herança deles. Muito interessante. Porque os levitas teriam que ter disponibilidade absoluta de tempo para o serviço do ministério. E então, cada tribo tinha de ser responsável por uma cota de participação para a sustentação da tribo de Levi. Por isso é que as ofertas diárias tinham, dentro das determinações de Deus, uma parte muito importante e de maior quantidade que ficava para o sacerdote comer com a sua família daquele animal que era levado lá para ser oferecido. Mas não é só isso. Cada primogênito que nascesse em Israel, ele era avaliado e ele era comprado pelo pai, e esse dinheiro era dado ao sacerdote, e esses dinheiros que eram recolhidos na compra dos primogênitos eram distribuídos para as tribos de Levi. De igual maneira, ganharam cidade de refúgio, a cidade de refúgio era a cidade deles, para que pudessem atender ao povo, e eles então não tinham que se ocupar e se preocupar em trabalhar o campo e coisa parecida para poder ter disponibilidade plena do serviço. É evidente que vão se passar 500 anos, até que, de fato, a tribo de Levi tem uma funcionalidade mais intensa, porque só depois da construção do Templo de Salomão, e mais especificamente por conta daquela ordenação que Davi fez das ordens sacerdotais, para que cada família servisse a seu tempo, é que isso fica melhor atendido. É tão bem organizada a função dos sacerdotes depois dos dias de Davi, que você vai encontrar a Bíblia dizendo, 180 anos depois que Davi organiza tudo isso, lá está os descendentes de Obed-Meleque, aquele que recebeu a arca na sua casa durante 3 meses, cumprindo aqueles rituais, ocupando os lugares designados para os descendentes dele no templo, para servir no templo como levitas. Muito importante. E há uma série de rigores e de determinações que Deus faz a respeito da função e do trabalho dos levitas, de tal maneira que infringir essas determinações representava penalidades muito pesadas, muito violentas, que causavam impacto no meio do povo, como vocês lembram bem, na ocasião em que Uzá vai e segura na arca que está para cair e Deus o fulmina, porque ele não poderia ter feito isso. Bem, vamos pensar então nessas figurações. A figuração se faz ver no ofício, mas a primeira coisa que é importante para nós, tão fundamental quanto as demais, quanto a uma outra que vamos apresentar depois, que parece ter mais destaque, mas esta é fundamental, é o que se pode pensar a nível da tipologia do sacerdócio quanto a mim e a você. E aí a gente tem que entender isso à luz da revelação. 1 de Pedro,
capítulo 2, texto significativo ao extremo, porque é um texto que é sui generis, esse texto de 1 de Pedro. Capítulo 2, eu vou ler primeiramente o versículo 5, depois eu vou ler o versículo 9. 2,5 diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Esta é uma palavra de Pedro para a igreja. Depois de falar que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e era preciosa para Deus, ele diz assim: vocês também, então ele cria um nivelamento aí, vocês também estão sendo utilizados como pedras para serem sacerdócio santo. Claro que quando ele fala, quando ele usa a metáfora pedras, ele está falando da construção de uma casa espiritual no meio da qual Deus habita, confirmando a teologia de Paulo em Efésios capítulo 2. Mas o ponto em destaque é a colocação para serem sacerdócio santo. Olha, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ou aceitáveis a Deus. A colocação sacerdócio santo é importante porque, ainda que você vá por reforço de toda a teologia do Novo Testamento entender que cada um de nós é a partir de si mesmo um sacerdote, conforme a Bíblia revela, a ideia sacerdócio fala da coletividade, porque fala da igreja exercendo como corpo seu ministério na geração em que ela está vivendo. Então, quando ela exerce o seu ministério, quando ela se manifesta adorando e intercedendo, ela está exercendo um sacerdócio. Como Hebreus informa que o sacerdócio de Jesus não era aarônico, então ele não era um sacerdócio levítico, e a igreja, porque é colocada na categoria de corpo de filhos, e como filhos, com o espírito do filho, né? Vide a mensagem do domingo retrasado, no espírito do filho, herdeiros com o filho, então a igreja ocupa um sacerdócio não aarônico, e sim o sacerdócio superior ao de Arão, que era o sacerdócio de Cristo, que segundo o autor de Hebreus, era da ordem de Melquisedeque. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Isso é muito importante por algumas razões significativas. Primeiro, sem precisar especular nada, porque a Bíblia faz questão de mostrar que o sacerdócio de Jesus era superior ao de Arão, e por isso que o chamava de sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Segundo, porque o sacerdócio aarônico é um sacerdócio levítico, é um sacerdócio judaico, certo? E Melquisedeque está fora desse contexto. A igreja é gentílica. Então isso é muito significativo para nós. Entende? Bem, depois você vai ter o texto dizendo, no versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, mais uma vez, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está outra função desse sacerdócio real. A primeira função você vai encontrar lá, oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis a Deus. A segunda você vai ver aqui, povo chamado das trevas para a maravilhosa luz, a fim de anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para essa maravilhosa luz. É importante frisar isso aqui. Quando o livro de Atos, capítulo 2, registra a inauguração da igreja, através do envio do Espírito Santo, da entrada do Espírito Santo na vida dos crentes, ali naquele momento, na forma de dons de línguas e daquela manifestação toda, o povo que afluiu ouvia aquela gente falando nas suas próprias línguas e num estado de êxtase, de tal maneira que começaram a achar que eles estavam embriagados. É bom destacar que em Atos 2 não ouviam apenas o alvoroço daquela gente falando as suas línguas, porque havia 15 nações ali, 15 idiomas pelo menos, e eles eram 120 falando. Mas havia um outro som que corria paralelo, era um som como de um vendaval no ambiente, não é? Houve visão também, aquelas partes de labaredas como se fossem línguas de fogo.
sobre a cabeça deles. Mas quando eles ouviram o que eles diziam e começaram a entender, eles todos começaram a dizer: nós os estamos ouvindo falar das grandezas de Deus. Presta atenção nisso, gente, porque Atos 2 é o retrato fidedigno, o álbum memorial de Deus, para mostrar o que a igreja tem que ser, o que é, por que e como, para que ele a estabeleceu e como deve ser. É muito interessante porque quando eles são cheios do Espírito Santo, eles se levantam para falar das grandezas de Deus e falam na língua que todos podem entender. Já houve tentativa de alguns de dizerem que o dom se manifestou de forma dupla. Ele produzia as línguas em quem falava e a capacidade de entender em quem ouvia. A Bíblia não autoriza isso. Pelo contrário, a Bíblia, de maneira muito clara, diz que quem fala, fala em línguas e só esse mesmo é que pode interpretá-la. É assim que está lá. Tentar arranjar uma outra situação pelo meio do caminho são experiências culticas não avalizadas. Então, se não estão avalizadas pela Bíblia, você não pode tomar como expressão da verdade. Mas a questão é, quem ouvia na sua própria língua. Isso é um sinalizador muito importante para nós, embora eu esteja fazendo aqui uma digressão. Mas olha, quem ouvia na própria língua, significa, no mínimo, que Deus capacitou a igreja a falar no íntimo do coração do seu ouvinte. Porque quando você ouve falar de língua original, língua natal, língua materna, você está ouvindo falar da parte mais sensível que a nossa estrutura psíquica tem. A ciência já provou que a língua materna, a língua natal, ela ocupa um lugar que nenhum outro idioma aprendido vai ocupar no cérebro. Ela ocupa uma região do cérebro que só pertence a ela. É a tecla SAP do cérebro. Nenhum outro idioma aprendido vai ocupar aquele lugar. Não importa quantos anos você leve falando o novo idioma aprendido. Isso, no mínimo, significa para mim e para você que quem ouve uma mensagem do céu na língua que é dele, começa aqui, aquela gente que estava ali não falava um idioma só. Já começando porque o inglês da época, o grego koiné, imperava. Quem não falasse grego koiné, podia ser bom ou mau judeu, estava fora do mercado. A coisa ia ficar ruim. Então, e outra coisa, por que eles estavam ali e eram oriundos de outras cidades? Porque eles eram prosélitos judeus, a maioria deles. E havia judeus também de outras cidades. Essa gente falava a língua que aprendeu lá, onde nasceu. Aprendeu não, a língua que aprendeu por nascer. Nasceu lá e aprendeu da mamãe aquela língua ali. E aí, porque aprendeu da mamãe aquela língua, agora quando ele está lá, ele ouve a mensagem na língua, quando ele poderia ter ouvido em grego, quando ele poderia ter ouvido em hebraico, quando ele poderia ter ouvido em aramaico, que era a língua popular que estava se falando dentro de Jerusalém, onde eles estavam. Mas eles ouviram a mensagem na sua própria língua. Isso foi um capricho de Deus ou uma comunicação de Deus? Foi uma comunicação. Ele está mostrando até onde ele capacitou a igreja para transmitir a sua mensagem. Ela está capacitada para falar no íntimo, onde nenhuma outra coisa entra, a não ser a mensagem que ela tem. Isso fala do poder que ele deu à igreja. Não é apenas a manifestação do dom, é a autorização, a autoridade que foi dada à igreja para transmitir uma mensagem que comunica num espaço íntimo, onde nenhuma outra mensagem, nenhuma filosofia, nenhuma outra linguagem humana pode chegar. Isso, muito bem. Sente. É a mensagem que você ouve e sente, não é que entende. É diferente. Bem, isso já é um ponto para a gente significativo. Mas o que nós queremos destacar está no fato de que, naquele dia, quando eles abrem a boca, debaixo do impulso do Espírito Santo, eles falam das grandezas de Deus. E aí eu fico pensando, se a igreja está de fato hoje ocupada em falar das grandezas de Deus.
Especialmente porque as grandezas de Deus têm a ver com a sua majestade e inspira reverência no coração do crente, temor no coração do crente, especialmente porque quando se fala hoje para a igreja, usa-se a mensagem da sedução. E a mensagem da sedução não tem compromisso com a grandeza de Deus, tem compromisso com a cobiça do homem, o engrandecimento do homem, para que ele fique cativo daquele que prega para ele. E eu não estou generalizando, mas infelizmente a gente sabe que é assim que a coisa vai funcionando. Bem, mas também temos aqui Pedro dizendo que somos sacerdócio real para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Aqui ele está sendo fiel ao sentido do sacerdócio. A palavra sacerdote, ela traduz mais pronta aí, originalmente, a ideia de sacrificador. Entende? Na verdade é assim. O sacrificador ficou conhecido como sacerdote, mas ele é sacrificador. Então ele é o que mata a vítima para dar em oferta a Deus. Então, a palavra traduzida por sacerdote implica nisso, sacrificador. Por isso é que Pedro é muito legítimo quando ele diz, você é sacerdote para sacrificar um sacrifício que seja aceitável a Deus, sacrifício agradável, sacrifício de louvor, conhece essa expressão? E aí nós temos que pensar nelas um pouquinho, mas nós vamos por parte. Veja só, o sacrificador, em essência, ele é intercessor pelo povo diante de Deus. Ele é intercessor pelo povo diante de Deus. Existe uma distância, gente, muito grande entre a ideia de ser intercessor e ser alguém que ora. Alguém que ora dificilmente pode legitimar a ideia ou o conceito de sacrifício. Entende? Mas o intercessor se encaixa aí. Orar é uma coisa que pode ser tão superficial, pode ser tão corriqueira, ritualística ou religiosa, que virou reza. Não é assim? Virou mantra. E também porque a Bíblia sustenta a ideia de orar nesse nível. É o conversar com Deus. Na oração estão embutidas muitas coisas, petições, comunicações de assuntos, adoração, a contemplação de Deus, o louvor, tudo isso faz parte da oração. Mas a intercessão, ela tem um caráter sui generis, só dela. A palavra intercessão, etimologicamente, já te leva a pensar em alguém que intercepta alguma coisa. Certo? Você tem uma imagem muito nítida, muito clara, da intercessão na pessoa de Moisés e do próprio Arão, sacerdote, mas de forma bem histórica. As vezes todas em que Deus se colocava contra o povo de Israel para tratar o povo na medida do seu pecado, Moisés se colocava entre Deus e o povo e intercedia a favor do povo. Na função de interceder a favor do povo, Moisés tinha duas preocupações, isso aqui é nobilíssimo. A primeira era aplacar Deus. A segunda era cobrir o povo. Ele fazia isso. É muito bonito quando ele toma essa figura, na hora em que Deus, revoltado, irado com o povo, mata 70 mil com praga. Então, Moisés grita para Arão, corre lá, pega o seu incensário, põe brasa nele, e oferece o incenso e fica em pé entre os vivos e os mortos. Olha aí o intercessor. Ele fica em pé entre os vivos e os mortos. E o que ele carrega? O incenso, que Apocalipse 5 vai dizer que são as orações dos santos. Certo? Então esse homem está ali aplacando Deus e colocando uma barreira para que, pensando aqui em praga, os mortos não contaminem os vivos. Não é? Ele fica entre os mortos e os vivos. E ao mesmo tempo entre esses vivos e Deus, fazendo a intercessão com o seu incensário para que Deus faça cessar a praga. Então, a figura de Moisés é muito significativa para nós quando fala da intercessão, porque não há intercessão sem sacrifício.
Então, se nós temos de pensar em sacrifício espiritual como a função sacerdotal da igreja, aí está a imagem que mais atende a ela. Não há intercessão sem sacrifício. Não há. Volto a dizer para que você possa entender bem isso, que nós vamos chegar lá. É fácil orar pelos outros. Certo? É fácil orar pelos outros. Posso orar. Hoje vocês podem orar por Laís, que está aniversariando. Podemos orar por um pedido de oração. Está escrito, Tiago diz, né? Orai uns pelos outros. Paulo pede, orem por mim para que me seja dada oportunidade. Tarará. É fácil orar. Orar é repetir diante de Deus uma petição de alguém, ou a sua petição. É lembrar a Deus alguma coisa. É isso. Orar é chamar a atenção de Deus sobre um assunto, um fato. Quando você está orando por alguém. Só que costumamos planificar isso. Sempre que oramos por alguém, dizemos, estamos intercedendo, vamos interceder por fulano de tal. A linguagem cai em lugar comum e a gente minimiza e perde o seu valor. Interceder é totalmente diferente. Interceder é a função que leva você a ocupar o lugar diante de Deus. Aí é sacrificial. Totalmente sacrificial. Vou contar algo que vocês e quem mais ouvir as fitas, se quiser aceitar, Deus te abençoe. Se não quiser aceitar, você não vai perder nada. Porque é muito particular, muito pessoal, não tem que se generalizar. Mas quando eu assumi a igreja de Rio Claro, em 1990, eu assumi uma igreja de gente que, pelo menos, pensava que tinha alguma coisa, né? O Rio Clarense, ele tem esse hábito de achar que tem, né? E eles achavam mesmo que tinham. A maioria realmente até tinha a fachada da coisa. Lá dentro só Deus sabe o tamanho, né, da dívida que estava por detrás para manter a coisa. Mas estava indo lá. De repente, começou a surgir falência aqui, desemprego ali. Desemprego ali, desemprego acolá. Desemprego. Aquilo foi virando uma onda de desemprego. Tudo bem, era o Brasil de Collor, de Mello. Então, até ele perdeu o emprego, né? Então, esperar que surpreendesse que alguém perdesse o emprego. Mas todo dia você ouvia, numa reunião de oração, a gente tinha culto de oração às quartas-feiras, você ouvia alguém chegar e dizer, Senhor, irmão fulano está pedindo que a gente lembre dele em oração, porque ele foi despedido hoje do lugar de trabalho, sempre tinha. Aí eu fui orar, eu falei, Senhor, está estranho isso, não é? Todo dia tem gente perdendo emprego aqui dentro, daqui a pouco é uma igreja dos desempregados, vamos mudar o título ali fora. O que o senhor está querendo ensinar esse povo? O que está querendo comunicar à igreja? Aí, na semana seguinte, depois de ter orado, a igreja estava lá para orar, eu disse, gente, é evidente que se alguém aqui pedir oração por quem está doente, vamos levantar a mão aí, metade da igreja. Se alguém pedir oração aqui por família, por problemas particulares de casa, outra metade vai levantar a mão. Mas temos visto, semana após semana, que quando se pede oração aqui por desemprego, quase que todo mundo levanta a mão, porque quem não está desempregado, tem alguém em casa que está. E eu queria lembrar a vocês o seguinte, eu quero hoje que os que estão empregados levantem as mãos. Os que têm sua firma, quem está fora do vermelho, fique à vontade, ninguém vai te pedir dinheiro não. Levante a mão. Aí, alguns assim, meio sem graça, tal, até como se estivesse culpado, né? Levantaram a mão. Vocês são os que estão empregados, são os que estão fora do vermelho, estão lá direitinho. Tá bem. Vocês hoje vão assumir a responsabilidade de ser intercessor pelos desempregados. Seja seu filho, seu cunhado, seu parente ou irmão aqui na fé que está dentro da igreja. Você vai ser o próximo desempregado se você não orar. Gente, como funcionou? Foi um tal de gente chorar naquela noite. Joelho no chão. Oh, Jesus, tem misericórdia do irmão fulano. O sujeito sentiu na pele, entendeu? Ele imaginou, se chegar a minha vez, eu vou querer que alguém rasgue a roupa, jogue cinza sobre os cabelos, como os judeus. Mas arranca o emprego da mão de Deus para mim. O sujeito ralou o joelho aquela noite ali. Falei, safados. Mas deu certo. Intercessão é isso. Entende? Intercessão é quando você sente na pele o drama que não é seu, a dor do outro, o drama que não é seu. É quando você se coloca no lugar dele. O sujeito está de luto, você para de comer junto. O sujeito, a Bíblia não diz isso? Chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram.
o sujeito está enfrentando uma doença dentro de casa, você começa a pensar, se eu estivesse lá, vivenciando isso, como seria? E aí você carrega aquilo consigo, entende? Até que haja solução. A misericórdia da gente aumenta a barbaridade. Claro, claro. Amém, porque também Deus fica muito à vontade. E inspira essa oração. E vai que vai. Aí você leva aquilo para o almoço, para o lugar de trabalho, para o lazer, às vezes até abre mão dele, para a cama, você leva para tudo quanto é lugar. Não sai, não sai, não sai. E fica ligando. Como é que está a situação, fulano? Como é que está a situação? Às vezes você tem lá as suas decepções, né? Você está intercedendo, gemendo, chorando e não vê mais contato algum com o sujeito. Quando o sujeito aparece, como é que está essa situação? Ah, eu esqueci de te contar, eu não te disse. Tem disso. Você entende por onde vai o sacrifício? A intercessão atende a sacrifício. Mas existe um outro aspecto do sacerdócio que nos leva a dar sacrifícios espirituais. Aí só o crente mesmo faz isso. Na função de sacerdotes, somos chamados para sermos adoradores. Ou seja, Arão no Santo dos Santos. Certo? Isso nos foi facultado, o espaço foi todo aberto para vivermos isso, e somos convidados a viver isso. Então, o nosso lugar, no plano de Deus, através da cruz, é ter em cada um de nós um Arão no Santo dos Santos, diante do propiciatório, esperando que a Shekinah desça ali. Adoradores. Jesus deixou isso claro para a mulher samaritana. O Pai busca adoradores. Gente, esse tipo de palavra me envergonha. Pensar que Deus está fazendo uma busca. Porque é o mesmo verbo que ele usa através de Salomão e através de Ezequiel, quando ele diz, e de Jeremias, quando ele diz, se buscar a minha face, buscar-me-eis e me achareis. Entende? Procurei dentre eles um homem que estivesse buscando a minha face. Citei os 3 aqui agora. Essa busca da face de Deus, que Deus não nivela com a oração, se você for para o texto de 2 de Crônicas 7,14, os 2 verbos estão ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, para que esse reforço? Porque ele não está falando da mesma coisa. Ele está falando daquele que vai fazer com respeito a ele o que ele faz com respeito a nós. Ele nos busca como adoradores. E ele espera que nós o busquemos. Busquemos sua face, é o que ele diz. Ao buscar, é buscar a face. Buscar a face. Não é buscar a mão, buscar a face. Mas ele busca o adorador. E eu digo que esse verbo me envergonha, esse movimento aludido a Deus, atribuído a Deus através de Jesus, me envergonha como cristão, me envergonha como homem, porque quando eu penso em Deus buscando um adorador, eu fico pensando nas vezes sem conta em que ele me busca como adorador no meio das circunstâncias em que somente eu posso ser adorador. Só eu. Não adianta terceirizar. Na Igreja Católica você pode mandar celebrar uma missa em ação de graças. Você terceiriza o ofício. Certo? Agora, a adoração não dá. Eu não posso chegar para Nani e dizer, você pode amanhã de manhã adorar a Deus por mim, porque eu estou com muita sede dele? Não existe. É a mesma coisa que pedir ela para comer um pudim por mim, porque eu estou com muita vontade de comer alguma coisa muito doce. Ela até come, mas eu tenho que ser internado logo depois, né, no manicômio, porque é o mínimo que pode se esperar de mim. Então é mais ou menos assim. O adorador, só você pode ser. E só você pode dar a sua adoração, porque ninguém vai adorar como você adora. Ninguém vai comer o pudim com a sua boca. Nem saber como é que ele sabe na sua boca. Ninguém vai adorar como você adora. Sabe por quê? O perdão que ele te deu é só seu. Não é só. O amor que ele revelou para você é por você e para você. Não é maior nem menor do que pelos outros, mas só serve para você. Essa individualidade, a história lá do nome novo no céu, essa individualidade de adoração é pregada na Bíblia de cabo a rabo. O tempo todo, no Novo Testamento.
para mostrar que há uma singularidade no trato seu com Deus e de Deus com você, que é absoluta. Ela não é negociável. Não há produção em série em termos de adoradores. A sua adoração é só sua. Eu gosto de ver isso em Apocalipse 19. Não parece nada, mas Apocalipse 19 dá vários títulos para Jesus. Diz assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele ali no livro de Apocalipse recebeu mais títulos do que em qualquer outro lugar da Bíblia, especialmente nos 2 primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos. Ele recebe título de Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi, Estrela da Manhã, Alfa e Ômega, Cordeiro de Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Estão todos lá. Quando você chega em Apocalipse 19, que fala, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, diz, e ele recebeu um nome, que está acima de todo nome, que ninguém conhece. Aí pega, né? Aí pega. Vem aqui. Vem em Apocalipse 19 e leia isso comigo, porque é por demais significativo. Não é especulação. Você tem que procurar discernir o propósito de Deus dentro dessa revelação. Olha só. Vi os céus abertos, estou lendo o versículo 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Percebe que ele recebe 3 nomes aqui? Palavra de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aqui diz que ele tem um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ora, aí temos um mistério. Se eu estou recebendo 3 nomes dele, fora aquela enxurrada de nomes que já veio antes nos capítulos anteriores ao 19, e agora eu sou surpreendido com a informação de que ele tem um nome que ninguém sabe, só ele sabe. O que isso pretende, promete produzir em mim e em você? Claro, que a primeira pergunta que surge é: um dia vou conhecer esse nome? A segunda pergunta possível é: por que ele tem um nome que ninguém conhece? Se tantos nomes estão atribuídos a ele, são todos eles igualmente importantes para mim como adorador. Se você parar nessa fileira, galeria de nomes que são dados a Jesus em Apocalipse, claro que você pode ir para Isaías também, Isaías 9, mas se você parar diante da galeria de nomes que são dados a Jesus em Apocalipse, e você se perguntar quando foi que eu o adorei como raiz de Davi, e começar a perguntar como foi, quando foi, e por que foi que o adorei como Rei dos Reis, quando foi que o adorei, e por que eu o adorei como Senhor dos Senhores, quando eu o adorei como Palavra de Deus, quando eu o adorei como Fiel e Verdadeiro, quando eu o adorei como Alfa e Ômega, como... Aí alguém diria: mas eu precisaria entender estas coisas. Sim, aí continua a pergunta: quando foi que você o adorou por esses títulos? Agora, vamos considerar que fosse possível, sem fantasia, que você fosse um adorador que tivesse experimentado adorá-lo, invocando por esses nomes, títulos, adjetivos, atributivos com que ele te é oferecido, apresentado. Porque não são só esses. Você tem uma enxurrada deles naquelas cartas, 7 cartas lá. Depois de fazer isso, você toma conhecimento de que ele tem um nome que ninguém conhece. O que isso desperta dentro de você? Voltamos à primeira pergunta: será que um dia eu vou conhecer? E a segunda pergunta: por que esse nome que ninguém conhece? Deixa eu lhe dizer uma coisa assim, muito por baixo. Quando você não sabe o nome de uma pessoa, você a descreve, se a conhece.
Eu me recuso a explicar o que eu falei. E não precisa. Isso. Muito bem. Certo? Então a sua adoração é sui generis. Esse nome, Ele não vai te dar um nome que só Ele conhece. Só você vai dar esse nome a Ele. Ninguém vai fazer. Só você. Só serve para essa comunicação. Só. E aí a gente está falando de sacrifício. Por que sacrifício de louvor? Será que todo louvor é um sacrifício? Claro que a gente louva, adora, com gratidão, com leveza. Mas basta você medir as duas ordens de adoradores que existem no mundo espiritual. Quem são essas duas ordens? Homens e anjos. Certo? Essas são as duas ordens de adoradores. Homens e anjos. Quando a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, está se referindo a anjos? Não, mesmo porque Jesus está se comunicando com uma mulher para explicar a ela alguma coisa que tem de acontecer dentro do templo. Segundo, será que anjos, quando louvam, experimentam alguma coisa que tenha minimamente a ideia de sacrificial? É inconcebível. Desde quando um anjo sacrifica para louvar ou por louvar? Agora, desde o momento em que nós o conhecemos, até o último dia das nossas vidas, cada louvor e adoração que damos é fruto de sacrifício, porque habitamos num planeta tenebroso, decaído e amaldiçoado. Entende? Claro que eu tenho a opção de abrir mão desse louvor e só pedir. Livra-me, guarda-me, dá-me. Não é assim? Jesus não te autorizou a fazer isso. Vocês querem saber como orar? Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora sim, o pão nosso de cada dia dá-nos. Olha quanto tempo ele gastou ensinando você a adorar, para depois te autorizar a pedir. E aí pede até o fim e encerra adorando de novo. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Observe o detalhe de que todo o seu louvor, a começar pelo fato de que a Bíblia diz que na nossa carne não habita bem algum, somos fruto do pecado, certo? Então é natural esperar que o que saia da nossa boca seja queixa, blasfêmia ou coisas tontas de se dizer. Então quando você louva, você está usando de um artifício, de um recurso sacrificial, porque não é normal. Não faz parte da normalidade da vida. É evidente que debaixo do contexto de pressões, tribulações e tentações que sofremos, podemos omitir o louvor. Mas aí vem a informação de que você foi eleito, colocado na posição de sacerdócio real para dar sacrifício de louvor. Você vai ter sempre a opção de reclamar ou adorar. E isso vai ser a sua função sacerdotal plena. Mas o ponto aqui é, ele é intercessor pelo povo diante de Deus. Bem, à luz da ordenação de Arão, há 2 pontos a destacar. Então, veja bem, à luz da ordenação de Arão, temos 2 pontos a destacar. As pedras memoriais e o chamado recurso de decisão no peito, que eram as 2 pedras, Urim e Tumim, que tinham coloração diferente, azul e vermelha, e elas significavam sim e não na hora de uma consulta. Então, quando o sacerdote queria saber a vontade de Deus, cuja resposta pudesse admitir esses 2 monossílabos, sim e não, gam e lo, no hebraico, eles usavam essas pedras. Uma era a pedra que significaria sim e outra era a pedra que significaria não.
Segundo os historiadores, a pedra que brilhasse seria a resposta de Deus. Davi fez uso disso muitas vezes e mandava pedir a estola para poder fazer a consulta, e ele mesmo punha sobre ele. Era muito interessante, sendo de Judá, da tribo de Judá. E os sacerdotes usavam isso também muitas vezes. Acontece que ficava no peito. E aí você lê uma coisa aqui muito interessante, é por isso que eu disse que eu fiz questão de ler na minha versão, porque o texto diz no capítulo 28, versículo 30, veja só: ponha também o urim e o tumim no peitoral das decisões. É chamado peitoral das decisões, por causa desse sim e não, não é? Para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Isso não tem uma beleza poética extraordinária? Quase que romântico. Vai levar sobre o coração os meios para tomar decisões em Israel. É um comprometimento com a sensibilidade da alma. Nós temos o urim e o tumim. Paulo disse que temos, está em Colossenses. Não está mais sobre o peito, está dentro dele. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O que é isso? A paz seja o árbitro. Que ela diga sim e não. Deus trabalha com isso. Claro que o crente que não alimenta a sua fé, que entristece o Espírito de Deus, estou usando linguagem do Novo Testamento, se insensibiliza e pode o trovão ribombar que ele não vai perceber nada. Mas o crente cujo coração está voltado para Deus, ele percebe esse sinalizador de maneira muito clara. Paz e não paz. A paz seja o árbitro. A paz, o sim foi dado. Não há paz, não arrede pé. O urim e o tumim está aí dentro de você, dentro do seu peito. Percebe essa transformação e a intensificação daquilo que lá era planificado, era superficial, como que no Novo Testamento se espiritualiza e se internaliza. É assim. Lá o Espírito de Deus vinha sobre alguém, extemporaneamente, um profeta, e fazia alguma coisa. Agora, aqui, no Novo Testamento, você o tem dentro, vivendo no coração do crente. Lá o templo era externo, agora você é o templo. Lá você tinha que entrar no templo para poder dar-se conta da presença de Deus. Agora você é o templo onde Deus habita, o Espírito ali dentro está. Cada um de nós é uma oferta de um altar vivo, quando estamos uns com os outros, porque cada um de nós é uma morada de Deus em espírito, conforme a sua palavra diz. Mas eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Só que eu saltei propositalmente, deixei para segundo plano, as ombreiras, com as 12 pedras, 6 de cada lado, cada uma com o nome dos filhos de Israel. O que nós lemos sobre as ombreiras? Olha, gravem 2 pedras, 28:9. Gravem 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Mas há um texto, e ele é todo especial, onde o Senhor diz que quando Arão se apresentasse diante de Deus e se curvasse diante do seu altar, Deus veria sobre os ombros de Arão os nomes dos filhos de Israel e se lembraria deles. Aí está o nosso ofício sacerdotal, aqui está o tipo, certo? O tipo, a didática, para nos ensinar o que isso vai representar em termos espirituais. Pronto, nós somos esse Arão, porque a gente vai até o Santo dos Santos, não é assim que está escrito? Eu não sou Eleazar, eu sou Arão, é o que está escrito lá. Melhor ainda, Melquisedeque, e vou até o Santo dos Santos, claro, é um nível superior. Quando ali diz que Arão vai levar as pedras como memorial, isso é muito significativo. Quando eu leio Hebreus dizendo para mim e para você, que Levi pagou dízimos a Melquisedeque, quando Abraão pagou seus dízimos a Melquisedeque, porque ele estava nos lombos de Abraão, é disso que estamos falando. Abraão paga dízimos a Melquisedeque, e o texto de Hebreus diz que naquela ocasião, Levi estava pagando os dízimos
a Melquisedeque através de Abraão. Claro que estava se referindo também a quem mais? A Isaac, a Jacó e a todos os outros 11 filhos de Jacó. Mas ele destacou Levi porque ele estava querendo chamar a atenção para a tribo sacerdotal. O que destaca-se nessa linguagem para nós é que Levi ainda estava nos lombos de Abraão. Sim, ele era bisneto de Abraão. Mas é muito significativo que para Deus, no ato de pagar o dízimo a Melquisedeque, Abraão estava levando toda a sua árvore genealógica junto. Percebe? Quando Deus diz para Arão, para Moisés, põe os nomes dos filhos de Israel sobre as ombreiras de Arão, e quando ele se curvar diante de mim, eu vou me lembrar dos filhos de Moisés, de Israel, Deus está dizendo para nós, com toda certeza, que quando você entra como intercessor diante dele, você é um memorial vivo. Quando ele olha para você, ele está olhando sua árvore genealógica. Isso não tem sustentação escriturística direta. É uma inferência em cima do texto de Hebreus com a tipologia das pedras nos umbrais de Arão, uma vez que nós ocupamos as funções de Arão. Bem, significa que eu estou santificando minha descendência, que eu estou trazendo a minha descendência para o céu? Não. Significa que eu a estou fazendo lembrada diante de Deus. Aquilo que Jó fazia. Sim, eu já estou fazendo lembrada diante de Deus. É uma linguagem que você vai ter profeticamente em Isaías, que Jesus, o autor de Hebreus, toma para se referir a Jesus. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Não é apenas no que diz respeito à sua árvore genealógica, porque se você é um intercessor, isso é importante colocar aqui, quando você entra na presença de Deus como intercessor, você está representando, através do seu clamor, algumas pessoas ou alguém, mas indo muito além daquilo que você sabe a respeito daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, o simples fato de que você representa aquela pessoa diante de Deus, na função de sacerdote, na função de intercessor, compromete Deus a contemplar na sua intercessão essa situação, essa pessoa, na dimensão da situação e da pessoa. Mesmo porque incorremos num risco grave, constante, de pensar que são as nossas palavras que de fato falam para Deus, não é? Então a gente se preocupa muito em tentar ser minucioso, esclarecer bem do que tem a dizer. E não é assim. Há uma outra coisa que a gente precisa sempre ter em mente, e esta é tão importante quanto o que eu falei, é a tal situação fundamental no texto de 1 de Pedro 2, quando ele diz que somos sacerdócio real. Isso a gente tem repetido aqui muitas vezes, eu só vou fazer um reforço. Quando a Bíblia diz que a igreja é um corpo sacerdotal, sacerdócio real, ela desvincula o lugar unilateral de sacerdote no meio do corpo. Somos viciados em sacerdotalizar nossos movimentos espirituais. Isso é uma aberração. Quem se serve disso, a Igreja Católica se serve disso há 1.500 anos, e quem se serve disso entre os crentes é uma abominação diante de Deus. Primeiro, que está indo numa rota de blasfêmia, contrariando toda a revelação. Segundo, que tem uma má intencionalidade por detrás. Talvez a Igreja Católica não. Lá é história, é herança, é tradição. Mas o cristão evangélico, aquele que sabe que ele é um corpo sacerdotal, ele é um sacerdócio, ele não pode, em hipótese alguma, colocar um sacerdote entre ele e Deus. E nem se permitir ser colocado nessa categoria. Em hipótese alguma. Sob riscos, inclusive, de angariar juízos para si. Nunca vai faltar os chamados preguiçosos na fé, os inertes, os lerdos, os desinteressados, os carnais, como Paulo chama, que vão querer terceirizar sua vida espiritual, servindo-se de você, para que você substitua e o represente. Vai arranjar uma argumentação muito adâmica, que joga o ego lá para cima. Fulano está mais perto de Deus. Ou então porque tem título de pastor, de missionário, de presbítero, é ungido. Então, a oração dele, Deus vai ouvir mais depressa, ou só a dele vai ouvir, do que a minha. Ontem mesmo eu tive esse tipo de luta no telefone.
ela precisa falar com o senhor. Não, mas ela pode falar com Lília. Não, mas ela precisa conversar com o pastor. Não, mas Lília vai atendê-la pastoralmente. Não, mas ela disse que só quer falar com o senhor. Então eu estou numa luta aqui dentro, que não está brincadeira, desde ontem, porque amanhã é esse dia. Dessa tal pessoa que quer falar comigo por causa da... E é alguém a que eu ensinei isso 20 anos. Então está difícil de descer aqui, né? É muito difícil. Preste atenção. Isso explica muita coisa do movimento das pessoas. Mas quando você encontra líderes dizendo que ele tem uma oração especial para fazer para você, que ele pode agir de tal maneira que Deus vai ouvi-lo, e ele e os outros 308 podem levar lá, tarará, tarará. É porque Deus hoje não joga mais aquelas pedras de saraiva que havia nos dias de Israel, né? Mas o nome disso é abominação no santuário. O único sacerdote entre você e Deus é Cristo Jesus. É o que veremos agora para terminar. É o único. Eu só me sirvo de você e de você para orar por mim na medida em que a Bíblia diz que você deve se comunicar comigo nas minhas necessidades, suportar as minhas cargas, levar as cargas uns dos outros, comunicar com os santos nas suas necessidades. Mas não porque eu entenda que você pode me substituir ou estar mais próximo de Deus do que de mim, do que eu. Não porque eu entenda que você sabe orar melhor do que eu, o que é outro problema. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, isso é generalizado. Paulo se incluiu. Quem escreveu se incluiu. Não sabemos orar como convém. Ele prova isso em 2 Coríntios 12, pedindo a Deus que afastasse o espinho na carne, e Deus disse, minha graça te basta. Se ele soubesse orar como convém, quem sabe até Deus desse outra resposta. Ou não insistiria 3 vezes dizendo a mesma coisa. Então, na verdade, não existe substituição. Existe companheirismo, participação, entende? Cooperação, não substituição. Só existe um sacerdote que te substitui, e este é Cristo Jesus. Só ele. Ele é a ponte. Por outro lado, na função de sacerdotes, ou sacerdócio real, nós somos elementos de ligação entre o mundo e Deus. Porque comunicamos ao mundo a palavra de Deus, comunicamos a Deus a necessidade do mundo, fazemos a ponte. E aí isso é função sacerdotal. Como intercessores, como oráculos, isso é função sacerdotal. Bem, isso é para todos, não é só para quem prega, porque todos podem profetizar, está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas agora, gente, para terminar, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Em destaque o fato de que a consagração sacerdotal requer o sangue antes do óleo. Vocês leram aí como eles foram consagrados? Nós lemos no 29, 19 em diante. 3 animais eram sacrificados para a consagração do sacerdote. Todos os 3 representando o sacrifício de Cristo. Todos os 3 foram cumpridos por Jesus na cruz para nos consagrar como sacerdotes para Deus. O terceiro era um cordeiro, era um novilho e 2 cordeiros. Então, primeiro era sacrificado o novilho, depois o primeiro cordeiro, depois o segundo cordeiro. Quando o segundo cordeiro era sacrificado, era o último, então era o terceiro animal, o segundo cordeiro, havia um ritual muito especial. O sacerdote já estava com as vestes, certo? Ele já tinha recebido as vestes, presta atenção nisso. Já estava devidamente aparamentado. Mas agora, Moisés imola o terceiro cordeiro, pega o sangue na sua mão e passa esse sangue na orelha direita dos sacerdotes, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Depois que ele passa o sangue, ele unge, ele despeja, asperge óleo com sangue sobre o sacerdote, suas vestes, cabeça, a orelha, a mão e o pé. Não vou entrar em detalhes, porque não tenho esses detalhes para lhe dar, sobre ser orelha direita, a mão direita e pé direito. Não vou entrar em detalhes. Isso aí deve ter muito valor para os indianos, mas para nós não sei se significa alguma coisa. Mas não resta dúvida de que é muito importante pensar nesse sangue na orelha, na mão e no pé, certo? Né? Aqui entra, aqui age, não é? E aqui se movimenta. Então aqui está o comportamento, aqui está a ação, a partir do momento que eu sou informado, que eu tomo conhecimento. Por aqui que chega. Então presta bem, atenção.
Primeiro passa o sangue para depois vir o óleo. O óleo, queremos ou não, você já sabe que o sangue está ali, o cordeiro foi imolado, o sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue é o preço para purificação, representa o sangue de Jesus e o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo foi dado à igreja antes ou depois da cruz? Claro, depois da cruz, certo? Quando eu for, enviarei o outro Consolador. Pois bem, quando ele for glorificado. Pois bem, o sangue passa, purifica do pecado e aí vem a unção. Isso vai funcionar na minha e na sua vida até o último dos nossos dias como sacerdotes. Eu e você perderemos toda vez a característica funcional de sacerdote sem o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É só ele, só esse azeite dentro de nós, que deixa a luz da lâmpada acesa, que garante que, de fato, temos eficácia sacerdotal. É por conta dele habitando em nós. Agora, ele só está ali na medida em que encontrar sangue. Certo? O sangue fala de contínua purificação. Nessas 3 dimensões que representam o devir da sua existência. Ouvir, fazer e caminhar. Ouvir, fazer e agir. Então, observe. Isso significa para mim e para você que uma função sacerdotal de ponta tem de funcionar na nossa vida 365 dias por ano, várias vezes por dia. Pai, perdoa. Pai, perdoa. Perdoa. Deus perdoa. Perdoa, o nome disso é confissão de pecados. Somos pecadores. Não existe perdão por atacado, porque você peca no varejo. Certo? É assim. Ninguém come 1 quilo de batata, come cada batata do quilo. É assim. Você peca para cada batatinha que come. Não peça a Deus que perdoe o saco todo de batata. É aquilo que antigamente a gente chamava de dar nome aos bois. Davi era muito sábio. Os pecados eram tantos que ele esquecia. Aí ele dizia: perdoa-me os pecados ocultos. Não era tonto. Quando ele dizia perdoa-me os pecados ocultos, ele já tinha confessado os que não estavam ocultos. Quando Jó saía lá para fazer sacrifício pelos filhos, o que ele dizia? Porventura pecaram? Deixa eu sacrificar a si mesmo, sei lá. Não é? Isso é real. Nós somos tendentes, nós evangélicos, cristãos evangélicos, somos tendentes a achar que a salvação nos dá um status quo de santificação, de purificação e de perdão. Eu estou perdoado no pacote da fé evangélica, chamado graça. Isso é perigoso, porque pode nos tornar canalhas, sabe? Maus caráteres. A gente se acostumar com uma vida de erro e achando que Deus não está nem aí para aquilo e vai nos abençoando e usando a nossa vida de qualquer maneira, porque se não está nos incomodando, não incomoda a Deus. Cuidado com isso. Não é assim não. Se houver sangue, haverá unção. Se não houver sangue, não haverá unção. Em último lugar, não podemos deixar de atentar ao grande significado tipológico do sacerdócio na pessoa e obra de Cristo. 4 minutos para o último lugar. Viu? E eu vou cumprir meu horário. Vamos ler Hebreus 8, de 1 a 6. Não quero continuar, eu quero ir embora. Eu tenho que ir embora. A minha filha está lá, ainda querendo um beijinho antes de dormir, pode ter certeza. Hoje é aniversário dela lá. Mas ela espera, mesmo assim ela vai esperar que eu conheço. Hebreus 8, de 1 a 6, veja só. O mais importante, estou lendo já, viu? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Isso aqui já significa para mim e para você que o título sumo sacerdote é alusivo a Jesus. Nós somos sacerdotes, certo?
Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer, ofereceu a si mesmo. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Eu li até o versículo 7, mas bastaria ir até o versículo 6. Agora preste atenção no que temos no 4, de 14 a 16. E aí a gente encerra. O texto diz assim, Hebreus 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Importante demais, porque esse texto expõe para mim e para você a ênfase da encarnação de Jesus, da sua identificação humana conosco. O fato de ter se humanizado. Quando o texto diz, ele é o sumo sacerdote que sabe o que você pede, porque ele experimentou na pele dele suas aflições, ele entende o seu assunto. E ele pode, então, interceder por você sensitivamente. Isso dilata para nós uma janela de fé sem precedentes, porque não nos leva a pensar num Deus distante, espírito, que precisa receber com minúcias detalhes do tamanho da minha dor ou necessidade. Pelo contrário, o texto está dizendo que porque ele entende das nossas fraquezas, ele intercede por nós de maneira que alcancemos misericórdia e ajuda no momento da necessidade. Mas a ênfase está no fato do texto dizer que ele intercede como sumo sacerdote. Aquilo que a Bíblia está mandando eu fazer e que eu citei aqui hoje para vocês a favor de terceiros, ela está dizendo que ele está de contínuo fazendo por mim e por você. Isso está em Hebreus 7, 25. O texto diz que ele está vivendo sempre para interceder por nós. É muito lindo, porque a colocação vivendo sempre para interceder por nós faz referência ao fato de que está ressurreto, humanizado no céu. Então, identificado com a nossa humanidade. Se você quiser uma amplificação desta imagem, num lirismo bíblico belíssimo, é a carta de Paulo a Filemon, onde você tem Paulo fazendo esse papel de intercessor diante de Filemon a favor de Onésimo. E ali você tem uma linguagem que é toda espiritual e que, queiramos ou não, alude ao que Jesus faz por nós. Então, a gente destaca algumas colocações. Por exemplo, quando Paulo chega para Filemon e diz assim, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço que você o receba, não mais como servo, mas como amigo e irmão no Senhor. Você vai ouvir isso em João 15. Já não vos chamarei servos, e sim amigos. Gerei nas prisões. Opa! Depois você vai encontrar ele dizendo assim, recebe-o como a mim mesmo. Isso exemplifica para nós o tipo de intercessão que ele está fazendo diante do Pai. É intercessão, está me representando, pessoalmente. E como se não bastasse, Paulo diz assim, e se te deve alguma coisa? Eu acho que a meu respeito e a seu respeito ele diria, como ele te deve alguma coisa? Põe isso na minha conta. É o que Paulo diz para Filemão. Põe isso na minha conta. Eu te pagarei. Como que Jesus estaria dizendo isso hoje? Põe na minha conta. Eu já paguei. Certo? Lá está a intercessão. Ele está nos representando sacerdotalmente diante do Pai. Mas o texto se encerra no capítulo 4 de Hebreus 16, dizendo assim, por conta disso tudo, desse sumo sacerdote, dessa confiança que podemos ter, aproximemo-nos. Esse é o propósito de Deus sempre. Para isso que ele estabeleceu o corpo sacerdotal. E
Isso significa que eu e você, como sacerdotes, temos a função precípua de sermos canais de aproximação entre alguém e Deus, mesmo outro crente. Entende? E nunca de distanciamento. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que, por graça e misericórdia, implante essas palavras em nosso coração para que possamos vivê-la na intensidade da sua graça. Meu Pai, eu quero neste momento agradecer o que temos ouvido, pedir a Tua misericórdia para aqueles que estão tendo dificuldade de participar conosco nestas terças-feiras. Alguns nunca mais vieram desde que estabelecemos os dias de terça-feira e sabemos que por questões de trabalho, são pessoas que estão desejosas de estar aqui e não têm podido, mas é o espaço que temos. Pedimos que por misericórdia o Senhor compense isso nas suas vidas, de alguma maneira. Mas rogamos que por Tua compaixão nos ajudes a deglutirmos e ruminarmos esta palavra que ouvimos esta noite. Permite que ela nos leve a posicionamentos diante de Ti. Posicionamento diante ó Deus, do ministério a que nos tem chamado como filhos de Deus em Cristo Jesus. Posicionamento como, ó Deus, vidas que foram, ó Senhor, elencadas a essas posições sublimes por Tua graça, a exercer esse sacerdócio real que proclama as grandezas de Deus. Eu me lembro de um poeta terreno brasileiro, um homem decaído, mas que, com aquela sensibilidade de poeta, um dia disse: passarinho só canta quando toma uma indigestão de beleza. Eu fico pensando nos crentes em Jesus. Quando proclamamos as Tuas maravilhas, falamos do quê? Falamos do que achamos ou falamos do que vemos, do que percebemos em Ti? Só podemos proclamar Tuas grandezas se nos dermos conta delas, se tivermos visão delas, percepção, sensibilidade. E geralmente estamos com entropias, filtros que nos impedem, vendas em nossos olhos, aferrados demais ao que é material, temporal, mesquinho, perecível, e perdemos a visão dessas grandezas de Deus, da Tua glória e daquilo que Tens realizado em nós e do que Tu tens reservado para nós. Pedimos que nos ajudes a tomarmos posição como intercessores, como pontes de aproximação, e por Tua misericórdia fazermos nós mesmos essa aproximação que nos foi chamada, que nos foi dada fazer, por causa do espaço aberto por Jesus e pelo Seu sacrifício. Glória ao Teu nome, por conta e por causa, ó Deus, do que Tu pensaste e a posição que nos chamaste em Jesus. Glória ao Teu nome, porque nos deste missão sacerdotal. Glória ao Teu nome, porque nos deste uma posição superior a anjos. Nos colocaste num lugar que eles não ocupam. Glória ao Teu nome, porque buscas em nós adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, que Te apresentem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ó Senhor, sacrifício de louvor. Rogamos que por Tua misericórdia nos ensines estas coisas e nos ajudes a ocuparmos esse lugar que Tu buscas, de maneira que sejamos achados por Ti. De igual maneira, ajuda-nos a Te buscarmos, como Deus da nossa adoração, como, ó Deus, o objeto da nossa adoração, o Deus que fica no centro do nosso coração e do nosso pensamento, por conta do que Tens feito em nossas vidas. Nós rogamos a Ti, pedindo que as Tuas bênçãos sejam sobre Teus filhos e filhas, por amor de Teu santo nome, com nossa gratidão por Tua misericórdia em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém.